Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que a igreja na vida das pessoas, ela tem um papel fundamental, muito importante, que é o de trabalhar a nossa vida espiritual. E por que não dizer também que ela tem influência, inclusive, em muitos aspectos de nossa vida material? Porque a igreja, espiritualmente, ela traz o Evangelho de Cristo, ela nos ensina a andar no caminho direito, pela estrada estreita, que é o próprio Cristo, e é por esse caminho que a gente vai a Deus. Então a igreja tem a missão de nos instruir no Evangelho, e isso muda muito a nossa vida, há uma transformação, uma conversão. Então o papel da igreja na vida de cada um de nós é de suma importância. Na vida material, como eu disse, também a igreja ela faz a diferença, porque uma igreja que trabalha de forma muito séria, ela também ao longo dos anos vai desempenhando projetos, fazendo trabalhos sociais, e isso impacta na vida de cada um de nós positivamente. A igreja é um socorro espiritual para nós também, não é verdade? É um lugar de acolhimento, é um lugar de abraço, é um lugar de conselho, é um lugar onde as pessoas se posicionam melhor na vida. E nós aqui na ICB, o nosso propósito é falar do Evangelho de Cristo, é aconselhar as pessoas, ensiná-las a andar pelo caminho estreito, apertado, dizendo para elas que é o único que nos leva aos céus. Então a nossa missão aqui é falar da graça, falar sobre a salvação de maneira correta. Aqui não pregamos que a salvação é pelas obras, nossos esforços são necessários, mas não tem mérito nenhum em nossa salvação. Já que a gente não tem mérito em nada, é a graça que nos salva. E como está escrito aos Efésios 2, versículos 8 e 9. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de nossas obras, para que a gente não se envaideça, se glorie. Então aqui na ICB a gente ensina e proclama a salvação pela graça conforme está na Bíblia Sagrada. Lógico, não jogamos fora as obras, porque as obras também são o fruto do Espírito que agora a gente produz. Quando a gente estava no mundo, éramos ramos naturais do zambujeiro. Produzíamos os frutos da carne. Estávamos, por isso, em delitos e em pecados, por isso a nossa alma estava morta na presença de Deus. Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Agora tudo mudou. Aceitando o Evangelho, sendo convencidos pelo Espírito Santo, reconhecemos aí os nossos pecados, pedimos perdão, estamos agora em Cristo, levando uma nova vida debaixo da graça. Portanto, agora estamos enxertados na oliveira verdadeira, na videira, que é Cristo Jesus. Então agora produzimos o fruto do Espírito. E é isso que a gente ensina e sempre vai ensinar. Não é verdade, irmão? Então as obras são importantes porque elas mostram que estamos transformados, convertidos. E o próprio Cristo disse, né? Não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Então a oliveira só produz frutos bons. Se estamos enxertados nela, estamos produzindo esses bons frutos. Como não tem como uma árvore má produzir frutos bons. Então as obras são importantes. Tiago falou, né? Me mostre a sua fé sem as suas obras, e as suas obras sem a sua fé. Então tudo está ali, uma coisa anexada na outra. Louvado seja Deus. E então a igreja anuncia o Evangelho para quem nunca ouviu a palavra de Deus, mas ela também
além de fazer com que pessoas levem uma nova vida debaixo da graça, ela tem que resgatar aquelas pessoas que por algum motivo tiveram algum problema, ficaram sonolentas na fé, dormiram, cometeram algum pecado, algum deslize até grande. Mas nós ensinamos para essas pessoas que se elas se arrependerem, elas voltarão a ter conexão com Deus. Então aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, nós não seremos jamais uma igreja de exclusão, mas de inclusão. Nós vamos disciplinar essa pessoa, doutriná-la, re-evangelizá-la se necessário for. Mas nós não vamos retirar a liberdade. Nós vamos resgatar essa pessoa para Deus. É o nosso papel. Uma igreja não pode jogar as pessoas fora. Seria a mesma coisa de uma pessoa machucada ou enferma, tá lá no hospital e sem mais, sem menos. Ah, você tá com essa enfermidade porque comeu isso, porque bebeu aquilo, você provocou. Não, vai para fora desse hospital. Se vira lá na rua. Isso não é o certo, não é o correto jamais. Ninguém faz isso, a igreja também não vai fazer. Agora, claro, tem pessoas que infelizmente também isso está entre elas e Deus, né? Mas também elas nem vão procurar a igreja nesse caso. As pessoas que eu digo que blasfemaram contra o Espírito Santo, cometeram apostasia, esses são pecados imperdoáveis, não tem jeito, não tem como, principalmente se foram feitos, executados de maneira consciente, né, premeditada. Então está aqui, a ICB não vai retirar a liberdade de ninguém, nós vamos recuperar essa pessoa, nós vamos falar de Cristo para ela, vamos ver o que ela não entendeu, vamos ver o que ela precisa na fé para se levantar, vamos acrescentar ao coração dela, à alma dela, o ensino necessário que estava faltando, e eu tenho certeza que essas pessoas, nesse caso, se recuperarão, se voltarão para Deus e nunca mais voltarão ao pecado, nunca mais voltarão ao vômito, nunca mais voltarão a executar aquilo que elas faziam quando estavam ainda como ramos naturais, como disse, no zambujeiro. O zambujeiro também é uma oliveira, mas que os frutos, infelizmente, não servem para nada. Então está aqui, a missão da ICB, anunciar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para o Ministério já temos aqui reuniões de ensino bíblico. Futuramente vamos repassar isso para a Irmandade. Mas a Irmandade aqui, embora creiamos nos dons, na virtude dos cultos, mas a Irmandade aqui ouve uma palavra bem explicada, uma palavra realmente evangelística. Mas é claro, cremos, como está lá em Atos 2, nas revelações, nos sonhos, nas visões, mas aqui vocês podem ficar tranquilos, a gente não amacia o ego de ninguém. Pregamos Cristo e cremos também nos dons descritos na santa e bendita palavra de Deus. Somos sim uma igreja pentecostal, só que um pentecostal educado, um pentecostal consciente, sem exageros. Procuramos andar dentro das escrituras sagradas. Somos continuistas, cremos que os dons ainda não cessaram e respeitamos as interpretações de outras igrejas e também gostaríamos de ser respeitados. Aqui nos saudamos com o ósculo santo, segundo 1 aos Coríntios 11, as irmãs usam o véu, tá? Isso não é salvífico, mas está escrito lá, a gente obedece, respeitamos também as igrejas onde as irmãs não se cobrem com o véu, cada um tem a sua interpretação. O que importa, irmãos, como fundamento, é viver a graça, é viver Cristo, é Cristo viver em nós. O que importa para nós é nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos de Cristo Jesus, nos enchermos das coisas de Deus. E aqui então não somos complacentes com esse negócio de pecado de morte. Existem os pecados para a morte, que ainda tem condições de a pessoa se reabilitar. O pecado de morte, infelizmente, é aquele que dizem, cometeu um adultério, já está perdido para sempre, não tem mais salvação. E infelizmente, né, já que inventaram o pecado de morte, só consideram o pecado de morte como se fosse uma coisa sexual. Tá? Os pecados para a morte não são só adultério, fornicação e lascívia, essas coisas voltadas para a parte sexual. Beber demais é pecado para a morte. Glutonaria é pecado para a morte. Avareza, que é a idolatria, é pecado para a morte. A idolatria em si, né, quando você reverencia objetos, imagens, pessoas, isso também é pecado para a morte.
Mentira é pecado para a morte e assim por diante, tá? Então é por falta de conhecimento bíblico que certas coisas são pregadas, o povo é mal instruído e muita gente está sendo conduzido aí, né, como cego por cego. E o abismo fica muito próximo dessas pessoas. Mas aqui abrimos os olhos, vivemos o Evangelho. Então, a missão da igreja, repito, é resgatar as almas que ainda têm condições. É trazê-las de volta para o Senhor. Não é jogá-las para o inferno. Não é oprimi-las, dizendo que a situação delas não tem mais jeito. Então, a igreja séria não tira a liberdade de ninguém. Faz com que a pessoa novamente volte a ter liberdade com Deus, dentro dos princípios cristãos, dentro da verdade bíblica, conforme são as doutrinas contidas na palavra de Deus. E aqui, a Bíblia Sagrada integral, em sua totalidade, nós consideramos, é a palavra de Deus. Deus seja louvado